os joelhos daqueles que oram, aqueles que contribuem financeiramente para a obra de Deus, e agora os pés daqueles que caminham pronunciando o evangelho da paz. E trazendo esse intuito de caminhar, porque todos que caminham, ele conduz a algum propósito. Eu acho que ninguém na vida vai avante sem ter propósito nenhum. É por isso que nós caminhamos rápido, em busca dos nossos interesses, dos nossos sonhos, das nossas conquistas. E na vertente cristã é existente os sonhos, a ética e o compromisso de pregar a pessoa de Cristo Jesus na perspectiva de dar liberdade àqueles que estão cativos em seus próprios pecados. E trazendo essa frase de caminhar, me faz trazer à memória aquilo que Paulo faz a recitação no capítulo 10 e o versículo 15, porém está escrito no capítulo 52 de Isaías, e que eu gostaria de ler com a igreja. Isaías, capítulo 52, e o versículo 7. Que o apóstolo Paulo, o homem das missões difíceis, aquele que pronunciou o evangelho com tanta veemência, que conseguiu conquistar toda a Ásia, no sentido do anúncio do evangelho para a pessoa de Cristo Jesus. Capítulo 52 de Isaías, o versículo 7. Quão formosos são os pés, são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que faz ouvir a paz e que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Esse era o intuito de Isaías, na perspectiva de que uma vez, quando havia guerra no seu período, existia alguém com a incumbência de agora trazer a notícia para o seu reino, para o seu estado, para a sua cidade, acerca do que acontecia lá. O maior exemplo contido na Bíblia Sagrada é a história de Davi, quando ele se compromete com uma mulher casada, e agora o marido se retrai, se achega trazendo a notícia. E Davi, todos nós conhecemos, com a sua malícia, pede para que o seu soldado se repouse mais um pouco. Mas ele, sabendo da dificuldade que agora existia lá, ele tinha a preferência de retornar para junto guerrear com aqueles que estavam batalhando fora. Apressava os seus pés no intuito de juntos conquistar a batalha. É o que deve haver em nós, é o que deve partir em nós. Embora o cansaço fosse notório sobre ele pela dura caminhada, não sei se veio a cavalo, não sei se veio correndo, não sei se veio repousando sobre uma carroça e assim os cavalos puxando, mas ele chegou lá. E o intuito dele era tão somente voltar. Quando Davi diz: vai e visita a tua família, ele diz: me permita que eu volte daqui mesmo, para que juntos possamos conquistar essa guerra e fazer de Israel um reino vitorioso. Essa é a visão de Isaías, quando ele se retrata dessa pessoa que agora tem os seus pés como alguém de valor, como alguém que traz uma boa notícia, e assim é nós no período da atualidade. Somos nós que temos a boa notícia, que é Cristo Jesus. A liberdade da ética, a liberdade da espiritualidade. Recai sobre nós esse anúncio de fazermos, de irmos, de pronunciarmos a sua palavra. Assim como houve a incumbência no capítulo 6 de Isaías, e o versículo 8, se não me falha a memória, quando ele diz, quando alguém lhe replica, diz: a quem eu enviarei? Quem será que há de ir por nós?
E Isaías, na sua voluntariedade, ele diz: envia-me a mim. Embora se ele não tivesse a capacidade de exercer essa tremenda função, Deus lhe capacitaria assim como faz com você. Porque ele disse que a todos quanto pedirem, assim ele lhe dará. E conformoso foi Salomão na ética de pedir algo a Deus: dai-me tão somente sabedoria para que eu administre bem esse teu povo. E que nós tenhamos essa ousadia de agora fazer como Salomão. Não é pedir riqueza, carro, casas, condições financeiras, mas pedir sabedoria para que as demais coisas nos sejam acrescentadas, mas que em primeiro lugar esteja o anúncio do reino de Deus. Assim como Cristo Jesus, ele veio para um único propósito: te dar a salvação. Mas a sua primeira regra de início foi trazer as boas novas do reino de Deus. Então que nós tenhamos essa perspectiva. Assim como Paulo fez a recitação no capítulo 10 de Romanos, no versículo 15, de que conformoso é você, aquele que leva a palavra de Deus. Eu fiz uma conotação na nossa reunião, conversando com os irmãos, que nesse período agora em que nós vivemos, chamado de aberturas de missões, amplidão de visão para a missão, nós não teríamos que ter essa incumbência de agora carregar sobre os ombros 30 dias ou até menos. Essa eventualidade de ir e fazer missões. A gente teríamos apenas de se regalar com aquilo que outrora já tínhamos feito como missão. Então eu enxergo como um ponto, entre aspas, um erro nessa ápice chamado de evento missiológico, que nós deveríamos nesse período apenas retratar, reconciliarmos, ver aonde erramos para acertar no mês vindouro, até chegar nessa próxima eventualidade. E assim como fazemos uma vez no ano, chamado de retrospectiva, era o que deveríamos fazer em 30 dias, essa retrospectiva de um ano de missões. E assim como lá foi notório, quem foi participante e viu o vídeo, foi bastante interessante e despertador, que no lugar onde você está, ou você vai, aí é o seu ponto de fazer missão. Aí é a localidade de você semear Cristo. Porque o caminho é vasto, a caminhada é longa. E as sementes devem ser lançadas. Não tendo a credibilidade que eu vou dar o crescimento para alguém que eu semeio Cristo, mas o Espírito Santo fará isso por você. Então que tenhamos essa credibilidade de que onde iremos, ou onde formos, ou onde apressarmos os nossos pés para buscar os nossos sonhos, a perspectiva maior deve ser a pronúncia do Evangelho, que é a pessoa de Cristo Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe e que de fato sejamos missionários